capítulo 16 do livro de Provérbios. Hoje nós vamos ler os versículos 6 a 10. Mais 5 versículos para a nossa edificação. Provérbios capítulo 16, versos de 6 a 10. Eu quero trazer luz e entendimento. Quero mandar um abraço especial antes aí para Gilson Oliveira, que está tendo aula comigo de Ministério Prático lá no Rema Barreiro. Gilson, me conta aí como é que tem sido a experiência, né? Depois, a essa altura do campeonato, depois de um ano de Rema, depois de tantas lives, ainda dá para receber algo novo? Ainda dá para se surpreender com algo da palavra? Conta para mim, Gilson. Enquanto eu mando um abraço para Eronice e também para o meu querido filho espiritual, Anthony Perrucci, direto do Rio de Janeiro. Janaíne Queiroz acabou de entrar também, direto de Moque. Alô, Montes Claros, Minas Gerais. Patrícia Lopes, bom dia, Pati. Bom dia, pastor Marcelo, abraço de Portugal, Verbo da Vida Braga. Alô, Portugal, Verbo da Vida Braga, um grande abraço. Em breve eu vou estar com vocês aí em Portugal. Vivi Calisto, seja bem-vinda. Evelyn, seja bem-vinda, filha. Cida. Bom, gente, deixa eu ler para você o que diz Provérbios, capítulo de número 16, verso de 6 a 10. Porque esse assunto muito nos interessa hoje, né? Veja só, diz assim: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Eu vou ler de novo, porque talvez esse texto não seja tão claro para você. Ele diz assim: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, esse reconcilia com ele os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso é importante. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois a sua boca. Bom dia, sejam bem-vindos. Gente, eu comecei essa live, olha, o Gil está dizendo assim: minha vida tem sido transformada, mas sempre temos mais para receber da palavra. É que as aulas fantásticas estamos tendo com o Senhor, tendo por aqui, tanto por aqui quanto em sala de aula. Muito bem, Gilson, obrigado, viu, pelo carinho aí. O Washington Oliveira, bom dia para você também. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você, para que a gente entre aqui no assunto de hoje. Veja, eu comecei essa live falando o seguinte, e perguntando para você: qual para você é a diferença entre cristianismo e religião? Você acha que cristianismo se encaixa dentro do contexto religião? O que distingue você, cristianismo, das demais religiões? Como você caracterizaria conceitualmente cristianismo e religião? Eu quero ouvir a sua opinião. O que distingue para você Cristo Jesus de uma religião? Pronto, me conta aí, eu quero ver a tua opinião agora. Quero ler todos os comentários que chegarem por aqui, para que a gente possa dar sequência, porque esse tema de hoje é relevante demais para o nosso futuro e para o nosso dia a dia, né? Naquilo que nós caminhamos continuamente. Veja, cristianismo é prática de vida, disse Cristiano Lourenço, de Juiz de Fora. Opinião daqueles que são os mineirinhos aí, já quase divisa com o Rio de Janeiro, né? Fala comigo aí então. Jesus, nosso único Senhor e Salvador, disse Vivi Vidigal. Acreditar em Cristo, disse Ralph Bruno. Bom, mas tem outras religiões que creem em Cristo também. Não é só acreditar em Cristo, não. Bom, tem algo mais aí, Ralph. Desenrola o rolo aí. Minha mãezinha, Dona Sinésia, chegou por aí também. Um beijo. A prática da palavra, disse Evelyn, para mim agora. Conceição de Souza disse: a leitura do livro de Provérbios com o Senhor tem sido top. Muito obrigado, minha querida. Vamos compartilhar para que mais pessoas tenham acesso. Cristianismo é andar igual a Jesus, disse Pietra Costa Longo. Vitor Darmata disse: é ser praticante da palavra, ser imitadores de Cristo. Cristianismo é você, deixa eu ver aqui qual é. Cristianismo é você ser cada dia mais parecido com Jesus, disse Débora Cunha. Paulo Ricardo diz o seguinte: o cristianismo nos une, as religiões muitas vezes nos separam. A religião é falsidade, cristianismo
é prática da palavra de Jesus. Isso que você está falando é forte, hein, Gilson? Precisa justificar isso. Ser modelo de Cristo, prática da palavra, disse também aí. Quem mais fala comigo? Difícil, disse Janaíne Queiroz. Quem mais tem opinião? Eu quero ouvir a sua opinião. Qual é a diferença? Como você distingue Cristo de uma religião? Qual é a sua opinião a esse respeito? Viver a essência de Deus em plenitude. Bom, eu particularmente poderia dizer que cristianismo de fato não é religião. Cristianismo é uma cosmovisão, é uma visão de mundo, né? É uma visão, é uma realidade sobre o mundo, sobre nós, né? Cristianismo não fala de teorias, cristianismo fala de gênesis, de essência, de origem daquilo que nos é próprio, né? Religião é um conjunto de costumes, de regras, disse Bárbara Neves. Você tem toda a razão. Com que expectativa, Bárbara Neves? A religião nos imputa um monte de dogmas, um monte de doutrinas, né? De obrigações religiosas. Com que objetivo? A Vivi Calixto diz: cristianismo é seguir o testemunho de Cristo. A religião está nas doutrinas baseadas no cristianismo evangélico. Bom, eu vou esperar só mais duas opiniões e aí nós já vamos mergulhar dentro disso, né? Veja, eu quero que você atente para o seguinte: o que distingue Cristo de uma religião? Qual a sua opinião a esse respeito? Porém, atente bem para a sua resposta, pois ela pode denunciar você sobre o seu comportamento. Qual é a distância entre o seu conceito de cristianismo e a sua prática de cristianismo? Bárbara Neves disse que com o objetivo de unir pessoas com o mesmo modo de vida, mesmo pensamento, né? Interessante isso, viu, Bárbara? Bem interessante mesmo, né? Religião tem como base controle ou sistema, né? Veja só, qual é a distância entre o seu conceito de religião ou de cristianismo, tanto faz, né? Em relação às suas práticas de vida, né? Ao seu comportamento. Quando você faz uma análise real dos seus comportamentos, você está mais para um cristão ou você está mais para alguém religioso? Cuidado com as respostas que você vai dar, porque elas podem denunciar diretamente os seus comportamentos. A religião mostra que precisamos fazer algo para se chegar a Deus. A religião é crer em algo e cristianismo é praticar. Bom, mais ou menos, né? Eita, eu sei que eu estou botando você para pensar e esse é o meu objetivo mesmo, botar você para pensar bastante, né? Dentro dessa perspectiva. Bom, vamos mergulhar nisso. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa a palavra religião. A própria palavra religião, ela é originária de uma palavra do latim chamada religare. Essa não é uma palavra grega, é uma palavra latina. É do latim que vem a palavra religião, que significa, ou que é a palavra religare, que significa ligar de novo. A palavra religião, que vem do latim religare, significa ligar de novo, da relação humana em relação ao divino. Então veja, dentro do conceito religião, significa o homem se ligando a Deus, ou o homem praticando coisas, fazendo realmente um conjunto de ordenanças e regras com o objetivo de religar-se a Deus, de se ligar de novo a Deus. Religião é a busca humana de ligar-se a Deus. Veja, religare é uma palavra latina que significa o homem se ligando de novo a Deus. Bom, por esse aspecto, podemos notar que jamais homem algum conseguiu tal proeza. Nenhum homem, desde a queda de Adão até a ressurreição de Cristo, jamais conseguiu, por meio da religião, se ligar a Deus. Veja, a lei mostra isso de uma maneira bem clara. Deus deu ao homem, aos judeus, ele revelou a lei,
E às vezes a gente tem a impressão de que Deus deu a lei para que o homem tentasse, se esforçasse ao máximo e se ligasse a Deus por meio de tais mandamentos. Mas o propósito era exatamente o contrário. Deus sabia que por meio da religião o homem jamais se achegaria a ele. Portanto, deu-lhes a lei para que o homem tornasse consciente de que ele jamais conseguiria se achegar a Deus. Uma vez consciente de que a religião não poderia levá-lo a religar-se a Deus, então ele buscaria uma nova saída. E qual seria? Crer em alguém que pudesse fazê-lo por si. Então veja, a lei não foi dada com o objetivo, uma tentativa de Deus, de o homem praticar aquilo. Se o homem se esforçar muito, Deus já sabia que por maior que fosse o esforço humano, jamais homem nenhum conseguiria se achegar a Deus por meio das suas próprias práticas, porque o homem estava desconectado, o homem estava morto espiritualmente. Então a lei foi apresentada aos homens para que nessa tentativa frustrada ele entendesse que por meio das suas práticas jamais se achegaria a Deus. Então, Deus não fez isso como tentativa, ele fez isso propositadamente para dar ao homem o entendimento de que ele não conseguiria jamais se ligar a Deus por meio das suas práticas religiosas. Então veja, a palavra, por esse aspecto, podemos notar que jamais homem algum conseguiu tal proeza. Nenhuma ação humana pode realizar tal ligação. Nenhuma ação humana. Nós sabemos que para que se ligue, que a gente pudesse se ligar a Deus, a gente precisaria ter uma natureza semelhante a dele, ou seja, uma natureza de justiça. Mas nenhuma prática justifica o homem. A lei foi incapaz de torná-lo justo nas suas práticas. Então, quando Deus entrega a lei ao povo, ele o faz com o objetivo de tornar claro que o homem jamais em suas práticas, jamais em suas ações, seriam capazes de justificar a si mesmos e, portanto, se religar a Deus. Então me diga, como se deu a salvação da humanidade, uma vez que a Bíblia atesta que nós hoje estamos conectados com Deus? E de fato estamos, porque temos dentro de nós o próprio Espírito de Deus. Como se deu tal proeza? É isso que eu quero que você me responda agora. Se já ficou claro que a lei demonstra isso, que nenhuma prática humana era capaz de justificar o homem para que este pudesse se ligar a Deus, como se deu tal ligação? Como se deu a salvação da humanidade? É isso que eu quero que você me responda agora. Quem é capaz de me responder essa bela pergunta, né? Como se dar a salvação da humanidade? Você sabe? Conta para mim. Basta você olhar para a sua própria experiência. Como você recebeu a sua salvação? Como se dá a sua salvação? Ou como se deu? Como é que você foi salvo? Como é que você tem consciência da sua salvação? Como você chegou lá? Se por seus atos isso era impossível? É isso que eu quero que você me responda. Por causa de Jesus e da graça. Isso é muito subjetivo. Eu quero que você me explique como isso aconteceu. Por meio da justificação. Como assim? Através de Jesus. É óbvio que é através de Jesus. Cristo na cruz, sim, é óbvio. Graça, sim, também. Através de Jesus. Pela fé. Sim, pela fé em quê? Né? Salvação se deu pelo amor de Deus. É um bom caminho, tia Ângela. Mas vamos caminhar nesse caminho que vocês vão chegar a uma consciência plena do que significa cristianismo. Gente, é importante, porque talvez a gente pense sobre salvação e a gente pense, uma vez salvo, querido, acabou, tá tudo resolvido, eu não preciso mais pensar sobre isso. Veja, Gilson disse algo interessante, até porque ele participou da nossa aula ontem, eu falei muito sobre isso. Confessando com a boca Jesus como Senhor e crendo com o coração, pela fé, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quem
concorda com Gilson, pelo amor de Deus? Me conta aí. Hã? Como você chegou à salvação? Veja, a salvação chegou até mim confessando com a boca e crendo com o coração. Essa é a única forma de ser salvo. Não existe outra maneira. Eu preciso confessar com a boca e crer com o coração. Agora é só isso? Bom, me responda. Confessar o quê? Crer no quê? São duas perguntas que eu quero que você me responda agora. Para você ser salvo, você precisa confessar com a boca e crer com o coração. Confessar o quê e crer no quê? Por favor, são duas respostas agora. Para que você chegue à salvação, para que a humanidade chegasse à salvação, né? Você precisa confessar com a boca e crer com o coração. Confessar o quê? E crer no quê? Felícia Menta, aceitando a Jesus, crer em Jesus e confessar a crença de Jesus. Confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Boa resposta, Lucimara, é isso aí. Confessar Jesus como Senhor, essa é a primeira parte. Confessar que Jesus é único e suficiente autor da vida, não é isso que a Bíblia diz. Confessar Jesus como Senhor. Gente, não mudem as palavras, porque ela muda completamente o sentido. A Bíblia diz que se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor, não é o Salvador, é confessar com a boca que Jesus é o Senhor. O Senhor. É isso que a Bíblia diz. Não mude a palavra, pois ela muda totalmente o sentido. Você confessa com a boca que Jesus é o Senhor. Essa é a primeira resposta, está certa. Segunda resposta, crê com o coração. O quê? Que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Exatamente. Você precisa confessar Jesus como Senhor, crendo com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então a salvação, ela vem exatamente por isso. Por você confessar Jesus como Senhor, crendo com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Agora veja, o que significa confessar Jesus como Senhor? É aí que eu quero que você chegue a essa conclusão. O que significa confessar Jesus como Senhor? Eu estou confessando Jesus como Senhor. O que significa? Não temos responsabilidade com nossa própria vida, pois quando cuidamos dela, estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Aprendi essa com o grande homem de Deus, pastor Marcelo Carvalho. Verdade? É verdade, Gilson. O que significa confessar Jesus como Senhor? Veja, nós transformamos muitas vezes, esse ato de confessar Jesus como Senhor como um ato religioso. Olha, eu levei uma pessoa para a igreja e ela ouviu a palavra e tu acredita que no final ela não quis ir lá na frente aceitar Jesus, confessar Jesus como Senhor. Já fulano que eu levei, eu falei, vai, ele foi. Qual dos dois foram salvos? O que foi ou o que não foi? Talvez você diga, o que foi lá na frente foi salvo, o que ficou não foi. E quem disse que tem que ir lá na frente? Aonde a Bíblia diz que para ser salvo você tem que ir lá na frente na igreja? De onde nós tiramos isso? A Bíblia diz que a salvação se dá por meio de uma confissão pessoal de que Jesus é o Salvador, ou o Senhor, na verdade, que Jesus é o Senhor. Confissão essa motivada por uma crença no coração, de que Deus ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Então, quando você ouve a mensagem da cruz e entende que Jesus ressuscitou para a nossa justificação, confessa automaticamente com a boca que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor.
Agora, o que significa essa palavra Senhor? Que está descrita em Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a boca confessar Jesus como Senhor, crendo com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa palavra Senhor, ela tem o seguinte significado: aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence. Confessar Jesus como Senhor é deixar claro publicamente de que você pertence a Ele. Veja, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre qual ele tem o poder de decisão. É um mestre, é um senhor, o que possui e dispõe algo, proprietário, alguém que tem o controle da pessoa, o dono. É isso que significa senhor, é dono. Veja, confessar Jesus como Senhor é muito mais do que um ato religioso de lá na frente. Confessar Jesus como Senhor é reconhecer que não somos donos de nós mesmos, que não somos capazes de controlar nossa própria vida, que não somos capazes de gerenciar o nosso próprio ser. Agora eu te pergunto, se essa é a concepção de Senhor, ser dono, e confessar Jesus é eu confessar que não sou capaz de cuidar da própria vida, eu te pergunto, por que eu tomo decisões baseadas em mim e não nele? Por que eu quero decidir coisas a meu respeito e não ele? Se eu digo que confesso Jesus como meu dono, por que eu tenho uma opinião própria? Por que eu fico contra o que a palavra que ele fala? Confessar Jesus é um ato diário. Confessar Jesus é uma ação diária. Confessar Jesus é algo que você faz todo dia, trazendo a sua consciência de que você não é dono de si mesmo. Confessar Jesus é tornar claro de que você tem um dono porque você não sabe cuidar da própria vida. É reconhecer que ele de fato cuida melhor de você do que você mesmo. É você obedecer a palavra que ele emitiu com a sua própria boca. Isso é confessar Jesus como Senhor. É muito mais do que um ato religioso. É quando você entende que ele é o seu dono e você abriu mão da sua própria vida para ele. Por quê? Porque quando você cuidou da sua vida, você jogou ela no inferno. Porque quando você era responsável por você mesmo, você pecou e jogou sua vida no inferno. Então ele veio e te redimiu. Ele veio e te resgatou. Ele veio e te comprou de volta. É isso que significa ser Senhor da sua vida. Ele comprou você por o preço de vida, de sangue. Hoje você não pertence a ele, a si mesmo. Você pertence a ele e a Deus. Jesus certa vez disse assim: por que vocês insistem em me chamar Senhor, Senhor, mas não estão dispostos a fazer o que eu mando? Veja, aceitar Jesus, confessar Jesus, é muito mais do que um ato religioso de ir lá na frente e levantar a mãozinha. Aceitar Jesus, confessar Jesus como Senhor, é um ato diário de abnegação de si mesmo para viver conforme a vontade daquele que te comprou. Nós somos, de fato, hoje, escravos de Cristo. Eu não sou escravo. É sim, sabe por quê? Porque se você declara que ele é Senhor, ele só é Senhor porque você pertence a ele. E se você pertence a ele, ele é seu dono. A palavra escravo, não de forma pejorativa, quer dizer que alguém pertence a outro. Né? Nós confessamos Cristo como Senhor quando obedecemos aquilo que ele diz. É isso que nós temos que trazer, essa doutrina muito clara na nossa mente. Gente, você não tem que ter cuidado de si mesmo. Parece ruim, porque você está pensando nas coisas que você gosta de fazer. Mas eu te pergunto, quem cuida melhor da sua saúde, você ou Deus? Responde para mim. Quem é capaz de cuidar melhor do seu corpo, você ou Jesus? Quem é capaz de cuidar melhor, né, da sua família, você ou Jesus? Quem é capaz de cuidar melhor das tuas
da tua mente, da tua alma, você ou Jesus? Quem é capaz de cuidar melhor das tuas finanças? Você ou Jesus? Veja, quando eu entendo que eu tenho um dono, eu abro mão de qualquer preocupação. Eu confio a Ele todas as minhas ansiedades. Eu confio a Ele tudo o que me pertence. Eu deixo que Ele governe a minha vida. Sabe por quê? Porque quando eu governei, eu só fiz coisa errada. Mas quando eu deixo na mão dEle e digo, você é o meu Senhor, eu abro mão da minha vida. Para que você possa, de fato, cuidar de mim todos os dias. Certamente Ele vai cuidar melhor do que você, de todos os aspectos da sua vida. Nós precisamos ter isso em mente. Para que sejamos salvos, precisamos reconhecer que não pertencemos a nós mesmos. Não somos capazes de cuidar da própria vida. Um dia tentamos e a perdemos. Jesus a comprou de volta e agora nós pertencemos a Ele. Isso é uma doutrina que tem que ficar claro na sua vida. Cristianismo não é você tentando se esforçar, é você abrindo mão para que Ele faça por você. Isso é graça. É você reconhecer, Pai, Tu és o meu dono. Jesus, o Senhor é o meu dono. Eu abro mão. Eu faço. Agora, em obediência. Obediência à palavra. Né? Todos os dias. Então veja, Provérbios capítulo de número 16, verso 6, diz assim: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Veja, tem duas vertentes aqui. E a gente precisa entender isso. Pela misericórdia e pela verdade se faz expiação pelo pecado. Se faz expiação pela culpa. Veja, eu estava em pecado e o meu pecado fazia separação entre eu e Deus. Agora, quem foi que fez expiação pelo meu pecado? Fui eu? Não, foi Deus. Foi a misericórdia dele que me alcançou. Foi quando ele enviou o seu filho para a cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para fazer expiação pelo meu pecado. Foi uma ação divina e não humana. Foi Deus que tomou a iniciativa e não os homens. Foi Jesus quem morreu na cruz, enviado pelo próprio Pai, e não nós que compramos a nossa salvação. Essa salvação veio por misericórdia, essa salvação veio pela graça, essa salvação veio por uma ação voluntária de si mesmo. Amor. Amor. Aleluia. Então esse é o primeiro ponto. Pela misericórdia e pela verdade, tivemos a expiação dos nossos pecados. Agora, pelo temor do Senhor, nós, os homens, evitamos o mal. Então veja, a redenção se dá por duas vias. Misericórdia da parte de Deus em nossa direção e a parte nossa de obediência à palavra em direção a Deus. Esse é o viés da salvação. Eu fui salvo no Espírito por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mas eu preciso salvar a minha alma em obediência, em temor ao Senhor todos os dias, por meio da obediência a Cristo, que é o meu dono. Né? A gente passa a ter essa consciência de que nós temos um dono, de que nós não estamos soltos, que a gente tem uma falsa consciência, e de fato é lícito para quem quer, né? Jesus nos comprou de volta, não para nos escravizar, obrigando, mas para nos tornar livres. Mas quando você era livre, você jogou sua vida fora. É melhor ser um escravo no céu do que um livre no inferno. É melhor eu ser escravo de Cristo, habitando com Ele, do que ser um livre com o diabo. É muito melhor eu ser um escravo, porém, ter um rei bom, ter um Senhor justo, que me ampara e cuida de mim, de que ser livre e ficar associado com o cão que quer só roubar, matar e destruir. Raciocine um pouco. Raciocine por um pouco. Aleluia. Versículo 16, capítulo 16, verso 7 diz: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Então, quando nós, homens, entendemos a salvação, passamos a viver no temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É uma reverente expectativa
de pertencimento. Sou dele, quero agradá-lo, pelo que ele fez por mim, eu desejo agradá-lo todos os dias. Então ele mesmo passa a endireitar as minhas veredas. Quando eu reconheço Jesus como Senhor, entrego, confio minha vida para Ele, Ele manda o Espírito Santo e esse me conduz no caminho da santificação. É o próprio Espírito que está me conduzindo à purificação contínua, todos os dias. E tudo que eu preciso é temor do Senhor no coração, para obedecer-lhe como Senhor. A sua palavra é a palavra real sobre a minha vida. É a palavra que me transforma, é a palavra que modifica a minha vida. Aleluia. Versículo 8 diz: melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Bom, quando nós entendemos a salvação e confiamos totalmente nossa vida àquele que sabe cuidar melhor de nós do que nós mesmos, vivemos então com contentamento. Eu não estou preocupado em ter mais, eu não estou preocupado em acumular, eu não estou... Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor. Ele sabe como vai ser melhor. Eu não estou preocupado em ter mais. Porque não sou eu que cuido agora da minha própria vida. É Ele que cuida por mim. Então eu passo a ter contentamento. Veja, o apóstolo Paulo diz: eu aprendi, depois da salvação, a viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco, tendo em abundância ou passando necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu entendo a salvação, eu já não busco os meus próprios interesses, eu confio a Ele, e aí tanto faz, eu tenho contentamento. O meu contentamento não está em ter, mas em pertencer a alguém. A minha alegria, a minha felicidade não está ligada em ter alguma coisa, e sim em pertencer a alguém. Eu pertenço a Cristo Jesus. Aleluia. Então fica fácil. Versículo 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, quando nós entendemos isso e reconhecemos Jesus como Senhor, reconhecemos a nossa incapacidade de cuidar da própria vida e confiamos a Ele o nosso futuro, confiamos a Ele a nossa vida, confiamos a Ele as nossas decisões, então nós passamos da morte para a vida e voltamos a sonhar, voltamos a fazer planos, voltamos a ter expectativas de futuro, voltamos, irmãos, a realmente desejar uma vida cada vez melhor. Mas o Senhor será sempre o nosso guia seguro, porque os filhos de Deus, estes são guiados pelo Espírito de Deus. Veja como é interessante, quando nós confiamos a Jesus a nossa vida, quando nós confiamos a Ele o nosso viver diário, quando nós reconhecemos a nossa incapacidade de guiar os próprios passos, nós abrimos mão do controle para que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar como filhos amados. Ele nos guia em triunfo. Se eu tento fazer da minha cabeça, eu posso correr o risco de errar. Mas se eu abro mão do controle para o Espírito de Deus, Ele me guia em segurança. Ele me guia em triunfo todos os dias. Como disse o apóstolo Paulo. Aleluia. Aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele, e o Espírito do Senhor o guia em triunfo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E por fim, Provérbios capítulo 16, verso 10, diz: nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgrida, pois, a sua boca. Ou seja, quando nós confiamos a Ele, Ele que nos chamou pela sua própria glória e virtude, nos trouxe de volta à vida, nos reintegrou à nossa família. Ele não nos colocou numa senzala, Ele nos colocou num palácio, Ele nos fez assentar com Ele em lugares celestiais. Lembre-se que Jesus nos comprou de volta para nos torná-los semelhantes a Ele. Nós passamos a ser filhos de Deus, fomos reintegrados à família real, recebemos status de reis e sacerdotes. Então,
temos uma palavra que sai da nossa boca, autorizada pelos céus, com poder, para fazer acontecer aquilo que Deus determina através de nós. Como disse o apóstolo Paulo, ainda em Romanos, capítulo 10, verso 8. Porém, o que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que proclamamos. Essa é a palavra que sai da nossa boca. Se com a boca confessares Jesus como Senhor, crendo com o coração que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. E para completar, a palavra salvação, ela não é apenas um passaporte para ir para o céu. A palavra salvação, ela vem carregada de tudo o que nós precisamos para uma vida plena de abundância. E tudo o que precisamos é reconhecer que não somos capazes de produzir essa vida por nós mesmos. Ou seja, uma religião. A religião, ele deixa suspenso que você seria capaz de produzir algo com as suas próprias ações. Cristianismo é o reconhecimento que sozinho você não consegue. É quando eu abro mão da própria vida e a entrego a Cristo. De verdade. Cristianismo é reconhecer que você não é capaz e com as suas ações cuidar da própria vida. Faça Jesus Senhor e deixe Ele cuidar de você. Beijo no seu coração e até amanhã, em nome de Jesus. Tchau!